falando sobre o ET de Varginha agora com Gabriel Rocha, vamos dar o gancho aqui já para nossa entrevista, né? Estamos em contato com Daniel Pires, do canal Terror Lenda TV. Ele fala sobre lendas urbanas nesse canal, né? E hoje, em especial, a gente vai conversar com ele sobre o ET de Varginha, já que é comemorado o Dia Internacional do Disco Voador. Boa tarde para você, Daniel. Bem-vindo ao Estúdio CBN. Como vai? Boa tarde, Stephanie. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu tô muito bem, ainda muito mais feliz hoje, né? Que é o Dia Internacional aí do Disco Voador, que é um tema que eu gosto muito. E eu digo para você que eu moro numa cidade, Stephanie e Leandro, que já disseram que já viram discos voadores por lá, que é Santo André, no ABC Paulista. Tá certo, olha só, já trazendo já um pano de fundo para outra cidade, né? A gente puxou aqui o gancho para talvez a história mais emblemática de ETs, o ET de Varginha, né? Isso. Mas qual é a história de Santo André? Já que você puxou esse papo, são só o pessoal vê, diz que apareceu, é uma história desacreditada ou tem muitas histórias aí ligadas à cidade? Então, eu descobri recentemente assim, há uns 2 anos, que alguns moradores de Santo André, eles disseram que já viram OVNIs, né, que são objetos voadores não identificados, principalmente ali pela praça da prefeitura, né, ali onde o pessoal passeia normalmente. Disseram que ali bastante o céu aberto, né, com poucos edifícios. Então, estão dizendo que vem discos voadores naquela região. Eu já tentei ver ali por Santo André, eu vi algumas coisas, não sei identificar realmente se é ou não um disco voador. Já vi da janela da minha casa, eu e meus irmãos já vimos um objeto luminoso que ele se movimenta bem devagar. A gente viu que não era um avião, que também não era uma estrela, que não era o poste, porque tem gente que confunde o poste com um disco voador, né? Então, assim, eu descobri recentemente que Santo André também é um lugar bom para fazer esses avistamentos. Mas como vocês bem disseram no começo, Varginha é o nosso ponto turístico brasileiro, né? Por conta do ET que apareceu por lá, né? Uhum. E qual a história, então, mais emblemática do ET de Varginha, né? Se você puder contar pra gente, seria bom, porque temos algumas versões, né? Então, você sabe que, assim, essas histórias que envolvem ufologia, né? A gente tem pessoas que são estudiosas, né? Estudiosos ferrenhos, que eu digo assim, dessa questão, que para eles nem existe mais a pergunta, será que existe, será que não existe? Para eles existe, e os extraterrestres, né? Os seres mais evoluídos que nós, seres humanos, já estão fazendo contatos mais eminentes. Mas eu me lembro uma vez que eu ouvi uma história de um participante, que eu também apresentava um programa de rádio aqui em São Paulo. Eu lembro que um dos convidados, ele foi dizer que realmente ele já foi abduzido por extraterrestres. E aí a gente entrou nessa contação de histórias do ET de Varginha, e ele me contou uma coisa que eu não sabia, e depois eu fui pesquisar, e até dei uma pesquisada para a gente fazer a entrevista hoje, que parece que houveram alguns soldados ali do exército, né, do pessoal de Varginha, que tiveram contato realmente com o ET de Varginha, que seria foram 3 crianças que viram, né, num descampado, o suposto ET estava agachado e tal. E aí parece que o governo do estado tentou ali. Não, gente, imagina, era um homem que estava lá, falaram que o homem estava até bêbado, né, que não era um bêbado que estava lá, outros falam, não era um bêbado nada, não era um homem que estava bêbado, era um morador de rua, coitado, as pessoas... E aí ele me contou que alguns soldados foram obrigados a falar isso, contar essa história dessa outra versão, para não falar realmente que era um ET de verdade. Então, é engraçado que até então eu pensava que era uma lenda, mas parece que se você for vasculhar ali por Varginha, né, que tem até um ETzinho no centro da cidade, que o pessoal visita, tira foto. Eles aproveitaram essa fama da cidade, claro, né, promoveu o turismo. Estão certíssimos. Na minha opinião, eu faria a mesma coisa se aparecesse no quintal da minha casa. Eu colocaria um ETzinho ali, cobraria ingresso pro pessoal visitar, né. Mas falam que parece que também alguns soldados, algumas histórias mais sombrias, tiveram contato com o ET, tiveram contato com o corpo desse ET, e morreram depois de um tempo. Os soldados morreram. Você acredita nisso? Você acredita que essa história... eu não sabia disso. E aí parece que essa história é bem sombria. Parece que é real mesmo, que alguns moradores e alguns estudiosos de ufologia, se tiver algum ouvinte que está ouvindo, a gente pode confirmar essa história, que parece que a história ela é real, que foi um ET mesmo que esteve lá, que pegaram, que capturaram esse ET, que fizeram estudos com esse ET,
mas que o governo da cidade quis esconder tudo. Sempre tem essas histórias, né? Sempre tem, o governo exatamente. parece que quer esconder, quer camuflar para que a verdade não seja dita, né? Sim, por isso se torna uma lenda urbana, né? E nós, como jornalistas, a gente traz pelo menos o fenômeno, né? O fenômeno, ele tá aí, desde aquela época, eu lembro do período que aconteceu, né? Esse avistamento ali do ET nesse terreno baldio, né? Então, assim, tudo isso a gente traz como um fenômeno, como uma curiosidade. A gente não pode atestar, mas a gente vai, de acordo com os indícios. Eu também fiz a pesquisa, pouco antes da nossa conversa. São várias fontes que alegam, como a Stephanie falou, são várias versões. Mas acaba tratado como lenda urbana. Isso, né? Como mas gosto de rapidinho, só pra terminar, me desculpa te interromper, Daniel. Mas o que importa é que se torna realmente faz parte da história, como a gente disse. Sim. A cidade de Varginha aproveitou isso, né? E a coisa gera um fascínio enorme. A gente vê a quantidade de filmes, de histórias, enfim, vai longe. Virou turismo, né? Inclusive a lenda urbana, ela caminha nesses dois lados, entre o real e o não real, né? Uhum. O lobisomem, a lenda urbana do Fofão, que tinha um punhal dentro do boneco, da Xuxa, da boneca da Xuxa, né? Que também é uma lenda de Sorocaba. Então, assim, a gente não pode mesmo afirmar que é real ou que não é, mas a gente tem várias histórias que compõem uma mesma lenda urbana, né? E aí a pergunta que não quer calar aqui, Daniel, acho que eu já sei a resposta, mas pode ser que a gente seja surpreendido. Você acredita em extraterrestres? Com certeza, mas eu acredito muito. Inclusive, eu acredito que eles estão no meio de nós como pessoas, eles, né, se camuflam ali de pessoas comuns, né? E aí eles ficam prestando atenção na gente, né? Eles falam que os ETs têm o poder de invisibilidade. Tem um outro caso que eu queria falar, mas é bem rápido, que é de Passo Fundo. Lembra daquele filme Sinais? Sim. Do Mel Gibson, né? Que tem até o Joaquim Fênix. Tem uma cena que aparece no Brasil, né? Se eu não me engano. É por isso que você está citando Passo Fundo? Essa cena é em Passo Fundo. Em Passo Fundo, que é no Rio Grande do Sul, a gente também tem vários relatos de aparições. Tem até uma foto que uma pessoa jura que tirou no ano de 1976 de um disco voador muito nítido que apareceu lá. E aquela cena de Sinais, num filme de Hollywood, ela foi inspirada em um evento aqui do Brasil. Dizem que aquela cena aconteceu de verdade numa festa de aniversário, que as crianças ficaram eufóricas, e eles filmavam com aquelas câmeras 8mm, sabe, Leandro e Stephanie? E aí eles flagraram pela janela um ET passando no fundo, e aí o que Hollywood fez? Hollywood gravou lá em Miami uma cena inspirada aqui no Brasil. Então, quer dizer, o Brasil também exporta lendas, né? E lenda de ET e disco voador. Então, esse tipo de assunto, ele causa muita curiosidade nas pessoas, o pessoal gosta de pesquisar sobre isso. O pessoal que te acompanha costuma pedir por esse tipo de conteúdo? O que você percebe? Sim, o meu projeto, o Lenda TV, né, que é um projeto de terror que existe desde 2013, a gente fala muito mais de espíritos, fantasmas, possessões demoníacas, enfim, né? Mas a gente acaba colocando os discos voadores, né, o ET, o disco voador, a questão ufológica da coisa, dentro dessas lendas também, porque a gente também não pode afirmar que é 100% real, que é 100% fake. Ela anda ali na lenda urbana. E o pessoal me pede, inclusive no ano passado, no começo, você me perguntou isso, eu lembrei. No começo de 2020, a gente teve muitos avistamentos de luzes no céu. Inclusive, a hashtag barulho no céu virou trending topic mundial no Twitter, porque as pessoas de vários lugares do Brasil, de Minas Gerais, de São Paulo, de Santo André, como eu comecei falando, que é a minha cidade, eles estavam dizendo que estavam ouvindo um barulho enorme no céu de madrugada, como se fosse uma turbina de avião, e elas não sabiam o que era, porque você não via nada. Você olhava para o céu, você ouvia a turbina de avião, e algumas luzes começaram a aparecer no céu também. E aí foi o momento que o meu público começou a pedir muito, e mais do que pedir, eles começaram a enviar fotos e vídeos. Se o pessoal entrar lá no meu Instagram, que é O Lenda TV, O de obscuro, lenda, e T de trevas e V de vulto, eu brinco com isso, você vai ver que eu tenho um destaque lá que tem tem fotos e vídeos enviados por internautas. Então, quer dizer, a gente foi muito além. Eles não só pediram para falar, como eles contribuíram com material audiovisual para mim. E como esse projeto todo começou, ele não está somente no YouTube, certo? Conta pra gente um pouco. São muitos seguidores, o sucesso é tremendo, né?
Pois é, menino, a gente percebe que parece que no Brasil a galera não gosta desse gênero do terror, e é muito pelo contrário. A gente tem muita gente produzindo terror, tem um público muito grande, são milhões de seguidores no TikTok, no Instagram, no Facebook, no YouTube, e eu sempre prezo por isso, né? O meu projeto, ele é um projeto de entretenimento. Eu produzo conteúdo de terror, como curtas-metragens, como histórias e tudo mais. Só que não tem como a gente não passar pelas notícias, né? Então o projeto começou em 2013, com produção de curtas de terror, e hoje em dia, como eu percebi que as pessoas também têm muito material, eu também fiz esse projeto crescer, né? E foi aí que ele cresceu mesmo, eu brinco que eu cheguei ao meu primeiro 1 milhão a partir do momento que eu comecei a ouvir as pessoas e suas histórias. Porque se eu perguntar para você, Leandro, com certeza você tem uma história de fantasma para contar. Se eu perguntar para a Stephanie, também, com certeza, tem uma história de fantasma para contar. E é isso que o Lenda TV faz, é dar voz a essas pessoas, né? Porque a maioria das pessoas fala assim, não, você tá louco, você tá vendo coisa errada, você tá bêbado, você tá, enfim. Mas não, essas histórias são reais e todos nós, pelo menos uma vez na vida, na infância, já passamos por essas histórias. E o Lenda TV usa dessas histórias exatamente para mostrar que elas podem realmente acontecer, né? Daniel, você disse que é de Santo André, né? Mas nesse momento você não está em Santo André. Onde você está agora? Nesse momento, a gente está mostrando imagem e vídeo também ou só tá saindo áudio? Estamos em vídeo. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue visualizar alguma coisa. A gente vai descrevendo conforme você for andando. Vai. Tá, o vídeo também tá no canal de vocês no YouTube, né? Sim. Mas eu tô em São Paulo agora, eu tô andando aqui, eu tô na minha exposição, eu montei uma exposição de lendas urbanas aqui em São Paulo, que conta a história dessas lendas e também de outras lendas. A gente vai entrar agora aqui, ó, tá vendo? Ó, a gente vai entrar no mundo obscuro. Aí por um corredor escuro, uma luz vermelha, realmente. Para quem tá no rádio, a nossa descrição vai ser essencial aqui. Escuridão completa agora. Crucifixo invertido, a gente abre a porta aqui, ó, e a gente já entra. Eu tô com uma exposição aqui em São Paulo chamada O Museu, que é uma exposição que remonta essas lendas urbanas. Então aqui a gente tem a boneca da Xuxa, não sei se vocês conseguem ver ela aqui. Sim, a famosa boneca da Xuxa, isso daí por muitos anos. O boneco do Fofão, eu acho que aqui tá um pouco escuro, mas eu vou mostrar ele aqui, ó, tá vendo? O boneco do Fofão. E o que eu queria mostrar para vocês nessa exposição, as pessoas que vêm, elas podem visitar uma réplica fiel do Museu Warren, que é o museu onde está a verdadeira Annabelle. Olha ela aqui. Ah, sim. Essa é uma réplica da verdadeira Annabelle. Então, tudo isso aqui são lendas que a gente conta, né? De terror e tudo mais. Você conhece essa personagem aqui? Não, é a Freira Fala. Sim, também. Para quem está no rádio, deve estar curioso, mas depois vai poder ver no vídeo, né? Isso. Então eu tô aqui em São Paulo, o Leandro e Stephanie, na minha exposição chamada O Museu. A gente abre de quinta a domingo aqui no Escape Time, aqui no Brooklyn, né? Os ingressos custam entre 10 e 20 reais, é bem baratinho. 15 e 20, desculpa. 15 e 20 reais, é bem baratinho. Fica esse convite, Vocês estão convidados. Fica esse convite, então, para o nosso ouvinte, né, que estiver passando por São Paulo, enfim, tiver a oportunidade de visitar essa exposição que acontece lá em São Paulo. Daniel, fica à vontade também para divulgar o seu canal, então, para o nosso ouvinte te seguir, se inscrever. Então, ouvintes da Rádio CBN o meu canal no YouTube, ele chama-se Universo Lenda, que é um canal de curtas-metragens. E se você quiser me seguir no Instagram, ou no Facebook, ou no TikTok, é o que eu já disse, é o @o_de_obscuro Lenda TV, T de trevas e V de vulto no final, @olenda TV, tudo junto. E quem disser que ouviu essa entrevista aqui na CBN Campinas, vai ganhar um desconto aqui na nossa exposição, o Museu, que acontece até agosto em São Paulo. Todas as informações lá no meu Instagram, viu, Stephanie e Leandro? Vocês também estão convidados. Muito obrigado, foi um prazer conversar com você. Obrigado por trazer pra gente também um pouco dos detalhes dessa exposição. O Daniel Pires, do canal Terror Lenda TV. Muito obrigado pra você, boa tarde e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima, obrigado pelo convite. Contem sempre comigo e olha, disco voador existe, viu? Um abraço pra você, Daniel, e feliz Dia Internacional do Disco Voador. Feliz dia, prestem atenção no céu que hoje eles vão aparecer, é o dia deles. Estamos de olho.